Graça e paz do Senhor Jesus. Quero dar continuidade em cima desse tema sobre a vida espiritual. Gostaria de ler Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um versículo muito importante, conhecido na Bíblia. E baseado nessa posição, Paulo ele declara no verso 17 desse mesmo capítulo 5: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui Paulo está explicando que a pessoa que entende a sua posição legal em Cristo, que essa deve reinar experimentalmente em vida. Que o texto de Romanos 5,17 fala: reinarão em vida. Se você foi justificado pela fé, recebendo graça, não poderá acontecer outra coisa senão reinar em vida. Essa é a finalidade de Deus para nós. Não simplesmente algo que vai acontecer no futuro, no milênio. A pessoa que entende o que Cristo providenciou, ela recebe de Deus essa graça abundante e reina em vida. Mas por que essa afirmação da palavra de Deus, ela não é a realidade da maioria dos cristãos ao longo de toda a história? Para isso nós vamos tentar aqui procurar a resposta de por que isso que a Bíblia fala de paz com Deus, de reinar em vida, ela não é a realidade da maioria dos cristãos. E a gente deve estar pensando aí sobre isso. Então nós precisamos entender um pouco sobre os caminhos de Deus e sobre os tratamentos de Deus com o seu povo. E eu queria falar aqui sobre 4 P's. O primeiro P é a promessa nesse caminho de Deus. Tudo que Deus quer fazer com as nossas vidas, Ele sempre inicia através de uma promessa. Talvez você tenha aí no seu coração algumas promessas de Deus que foram lançadas. Talvez algumas delas não irão se cumprir, porque já passou-se o tempo, as coisas já mudaram. Talvez você não tenha encontrado o caminho de Deus no tempo propício, mas tem outras promessas pessoais e outras promessas que estão sobre a igreja, outras promessas sobre os nossos dias. Que se nós entendermos o caminho de Deus, o que Deus quer fazer, nós podemos entrar nestas promessas, podemos estar chegando na concretização delas em nossa vida. O primeiro passo no tratamento de Deus é isso. Tem gente que acha que é o último. Simplesmente porque recebeu uma promessa, Deus falou algo e que tá pronto, que é só isso. A pessoa tem uma vida de uma miséria espiritual, não entende os tratamentos de Deus, não entra no tratamento de Deus. Irmãos, tem uma caminhada, sabe? Tem coisas que tem para acontecer e Deus quer nos levar nessa caminhada. E eu queria convidá-lo nessa hora a estar atento à palavra de Deus, ao que o Espírito quer nos falar, porque Deus quer nos levar nessa caminhada. Essa promessa do verso 17, de reinar em vida, é a primeira coisa, mas depois da promessa, Paulo ensina o princípio para conseguir entrar nessa promessa, que é todo o capítulo 6. Ele é o segredo de como alcançar a promessa e reinar em vida. Você pode depois estar lendo todo esse capítulo. Mas lá fala que nós precisamos ser sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo, mortos para o pecado. O capítulo 6 inteiro é falando sobre o princípio de como conseguir, o que tem que acontecer em nós para que as promessas aconteçam.
Temos uma promessa por aquilo que Cristo ele já fez em nós. Essa é a nossa posição legal em Cristo. Mas para alcançar, para viver, para experimentar dessa realidade, tem um princípio. A gente tem que seguir Jesus, tomar dia a dia a nossa cruz. Fala de morte e ressurreição. Fala de oferecer a sua vida como instrumento de justiça a Deus. São princípios da palavra de Deus. Mas vamos para o terceiro passo nesse tratamento de Deus, que é o problema. Nós temos 4 P's. A promessa, o princípio e agora o problema. E o problema ele é muito bem ilustrado em Romanos 7, 15 e 16, que talvez você já até conheça de cor e salteado aí, né? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então aqui Paulo ele expõe o problema. Se não passarmos pelo problema, nós nunca chegaremos no 4º e último passo. Nunca chegaremos na vida de poder, nunca chegaremos na posse daquilo que nos foi prometido, se nós não enfrentarmos. Todo homem de Deus, seja na Bíblia ou na história da igreja, ele teve que atravessar este problema. Ele entre a promessa e a sua concretização. E eu sinto que nesses dias, o Espírito Santo, ele quer que nós estejamos encarando o problema. Que nós saibamos qual é e estejamos atravessando, sem buscar atalhos, irmão. Romanos 7, 15, 16, se a gente examinar ali o problema, o que está sendo dito é mais ou menos assim: eu sei o que eu deveria ser e fazer, mas também sei aonde eu estou na minha experiência com Deus. Enfrentar esse problema. Romanos capítulo 8, verso 1 fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A promessa se realizou, esse é o 4º passo. É a vida no poder, na posse, está reinando em vida. Mas o grande erro é que todos usam este versículo antes mesmo de sair do problema. Não é só fazer exercício mental e ficar citando a palavra. Se a experiência da vida ela é cheia de pecados, se o coração está em todo momento cheio de condenação, você conhece a si mesmo, você sabe. Mas você diz, não, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Isso é verdade, legalmente. Mas o que está acontecendo, porém, é que você conhece a promessa, sabe pelo menos um pouco sobre o princípio de Deus. Mas quando você entrou no problema, você recuou. Você não encarou, você não experimentou ali a vitória do Senhor Jesus nesta situação, problema com você, e não chega na vida de poder. E queria deter um pouco mais nesse terceiro passo. Primeiramente falando que o problema, ele está no deserto. Um primeiro ponto aqui, um subitem. Entre o Egito e a terra prometida, quando Deus estava ali tirando o seu povo da escravidão do Egito, tinha ali o deserto, irmãos. A promessa foi feita no Egito, numa terra que mana leite e mel. Haveria poder de Deus lá na terra para expulsar os inimigos. Tinha o princípio que eles tinham que confiar em Deus, ter somente Deus como Senhor, não adorar outros deuses. Mas tinha um problema que Deus falou assim: olha, mas antes de nós irmos para a terra, vamos dar uma passadinha comigo pelo deserto? Vamos dar ali uma passadinha que eu vou ter que falar algumas coisas e vocês vão ter que aprender a confiar em mim, para vocês não acharem que fizeram aquilo com a força do braço de vocês.
para vocês saberem que vocês dependem de mim, que de mim vem o pão de todo dia. Então eles falam, vamos lá, e alegremente saem. Miriam pega o seu tamborim e fazem festa, cantam, profetizam, se alegram. Mas passados 3 dias, na caminhada com o deserto, tão logo eles chegam num lugar e não tem água boa, qual que é a primeira reação deles? Como que esse povo reage diante de Deus, diante das circunstâncias, diante do problema? Murmuram, se queixam. Praticamente eles começam a perguntar, o que o senhor vai fazer? O senhor quer nos matar? Parece que lá no fundinho, lá Deus estava falando, é isso mesmo. Vocês adivinharam. Logo de cara vocês já estão sabendo. Sim, é isso mesmo. Precisa morrer algumas coisas que tem aí em vocês, que está ainda lá, faz parte do Egito. Precisa morrer uma desconfiança que vocês têm em relação a mim. Precisa morrer muitas coisas aqui nesse deserto. Não quero que vocês morram, mas é que uma estrutura de hábitos que tem aí em vocês, que esta sim esteja sendo quebrada nesse deserto. Lá em Deuteronômio, no capítulo 2, no verso 1, fala que eles estavam para entrar na terra, mas de tanto que não confiaram em Deus, fala que eles voltaram então em direção ao deserto e eles ficaram por muito tempo rodeando a montanha de Seir. 30 e tantos anos, perto de 40 anos. Só no capítulo 2 é que Deus fala, olha, já há muito tempo vocês estão rodeando esse monte aí. Agora vamos entrar na terra. Sabe, a gente fica rodeando o monte. Todas as promessas foram dadas no Egito e elas só são válidas apenas legalmente, mas precisam ser desenvolvidas na nossa experiência. E é para isso que servem os desertos, irmãos. E a gente precisa entender. A maioria dos cristãos tem morrido no deserto. Quantas vezes, quando nós chegamos numa determinada situação, nós não encontramos água, e eu estou falando isso de forma figurada, qual que é a tua reação? Qual que é a minha? Murmuração. Ó Deus, socorro. Ó Deus, o Senhor não se importa comigo? Olha o que está acontecendo, olha o que eu estou passando. Então parece que Deus diz assim, está bem, João Paulo, muito bem. Vamos dar então mais uma voltinha no monte, porque você está o mesmo, cara. Eu estou no problema. Qual que é essa situação, irmãos? Que é o que eu quero fazer, eu quero ser espiritual, eu quero confiar em Deus, mas o problema é na hora H. O problema é na circunstância, no dia a dia. Irmãos, Deus quer falar com a gente. Irmãos, chegou um momento, parece que nós estamos virando uma estação. Sabe, Romanos 8, ele representa a terra prometida, sabe? Aquela coisa assim de agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. E é impossível experimentar dessa terra de poder sem antes receber a promessa, aprender princípios e passar pelo problema. Se você enfrentar o problema, você vai começar a entender o que Deus está querendo fazer na tua vida. Se a gente estiver passando, enfrentando isso, irmãos, nós vamos começar a entender o que Deus está querendo de nós hoje. Quando do nosso interior, sabe? Quando o seu interior, o meu, eles estivessem completamente tranquilo, confiante em Deus nas circunstâncias contrárias da vida, é porque a gente está começando a reinar em vida. E é tempo que Deus quer fazer a sua igreja entrar nessa vida de vitória. Essa vida é para ser experimentada, é para ser vivida, é o que Deus quer para nós hoje. É possível uma pessoa apenas falar sobre essa sua posição em Cristo, todas as suas consequências dessa identificação com Jesus, mas passar a vida toda falando, mas isso não funciona. No final é só decepção. E eu espero que você já tenha
concluído, irmãos, que tem alguma coisa muito errada nos nossos dias, tem alguma coisa muito errada no evangelho de hoje. Sabe, a conta não está fechando. É como aquele físico, aquele químico que por anos ele usou um modelo matemático para explicar ali uns fenômenos, mas ele começa a perceber que esse modelo está errado, tem alguma coisa errada que não está sendo bem compreendida aqui, a ficha cai. Tem alguma coisa errada no testemunho cristão dos nossos dias, que está muito errado e que a gente precisa perceber. Parece bom, mas está faltando alguma coisa, tem que cair uma ficha em nós. A nação de Israel, ela gastou 40 anos do deserto por causa da murmuração, da rebeldia. E Jesus ali, ele passou pelo mesmo deserto, mas foram apenas 40 dias. A pergunta é, e nós, irmãos? Nós vamos sofrer a vida toda duros tratamentos de Deus para Ele tentar dobrar a nossa cerviz, ter esse domínio, moldar a nossa vontade, a vontade de Deus. A maioria dos cristãos morreram no deserto, eles resistem a Deus o tempo todo. Conhecido, olha lá, quem é aquela multidão que vem vindo lá? É um povo turrão e murmurador. Mas a gente vê em Apocalipse, não fala disso, em Apocalipse fala, olha lá aquela multidão que vem, de vestes brancas, passaram pela grande tribulação, e eles vêm dando glória e aleluias a Deus. Tem alguma coisa errada no testemunho. Jesus, para passar pelo deserto, ele se firmou na palavra de Deus. Vieram tentações, provações, as armas do diabo, todos vieram contra ele, todos caíram pelo chão. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra no seu coração, ele ouviu Lucas 3, 22, que fala, tu és o meu filho amado. Então fala que ele é cheio do Espírito Santo, o Espírito o leva para o deserto. Ele passa ali por aquele deserto. Em Lucas 4,18, ele entra nessa vida de poder e ele pode então declarar, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Mais ainda, depois adiante, ele diz para os discípulos, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que é isso, irmãos? Ele passou pelo deserto, a vitória do Senhor. E Deus quer nos levar nessa vitória em Cristo Jesus. O segundo ponto é que os problemas, falar sobre os problemas das pessoas. É que não existe uma resposta simples, universal, que seja válida para todos os problemas humanos. As pessoas são diferentes, as situações são peculiares. Sabe, não tente resolver as situações, as dificuldades das pessoas com um curativo espiritual. Uma está perdida na droga, a outra está perdida na beira do suicídio, no calabouço da angústia. Outras estão mendigando pelas ruas, outras estão presas no materialismo. E aí simplesmente virar para essa pessoa e falar assim, olha, você precisa de Jesus. Como aquele médico que dá uma receita sem nem olhar para a cara do paciente, sem conversar, sem tocar, como uma fórmula mágica. Jesus é a resposta. É evidente que Jesus é a resposta, mas aplicar essa resposta às necessidades individuais é um problema complexo. Aceitar Jesus como Senhor é importante, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo. Muitas coisas de poder de Deus acontecem em nossa vida com essas experiências. São marcos, fazem parte da nossa vida, são alicerces espirituais. Sim, o homem espiritual está ali, realmente está vivo, foi uma experiência genuína e continua sendo. Mas o fato é que todos nós somos diferentes. Cada um tem uma dificuldade, cada um tem um problema diferente um do outro. E Jesus, ele não nos trata como uma massa. Sabe, ele é pessoal. E a raiz dos problemas humanos, ela é profunda.
Começa lá na queda do homem, em Gênesis, o texto fala que quando o homem e a mulher pecaram, o seu espírito morreu. Teve uma morte ali naquele momento. O espírito que governava a alma e corpo, ligava o homem com Deus, esse está morto. A partir daquele momento, então, homem e mulher são dominados pelo corpo e a alma, se tornam sensuais. Existem hábitos na velha natureza do homem físico, do homem emocional, que continuam exercendo como que um domínio na pessoa. São estruturas de hábitos que, mesmo após a conversão, mesmo após a saída do Egito, elas precisam ser quebradas. Precisa que seja ali aniquilado. Assim temos então um homem espiritual debaixo desse domínio ou influência do corpo e da alma. Essa é a situação, esse é o problema de Romanos 7. A vida está ali, o espírito regenerado está ali, mas está como que clamando: ó Pai, eu quero te servir, ajuda-me a sair desta situação, eu quero te servir integralmente. Esse é o problema do deserto. A pessoa é salva, se ela morrer, ela vai para o céu, ela tem fome de Deus no espírito, mas não tem a vitória, o reinar em vida. Ela é derrotada nas situações. Por quê? Porque não se quebrou estruturas de hábitos no seu deserto pessoal. E aqui eu chego no terceiro e último ponto, que é o problema dos hábitos fugitivos. Nós temos esses hábitos, o homem é um profissional fugitivo da realidade. Por natureza caída, nós somos fugitivos, irmãos. Aprendemos a fugir da realidade, a rodear, a tapar os nossos olhos, os nossos ouvidos. A gente busca esquecer, mas nunca enfrentar a realidade. Não sei, talvez você já tenha visto duas pessoas discutindo. Talvez você já protagonizou aí uma discussão de casal dentro de casa, de irmãos. O que um fala para o outro? Você é muito chato. Não, você que é muito chato. E assim ele fica, mas quem é que vence a discussão? Qual que é o objetivo ali? O objetivo é conseguir deixar em evidência o problema, o erro do outro, a incoerência do outro. Assim a pessoa vence. Assim ele fica justificado. Assim o meu erro, a minha falha fica escondido. O meu problema não fica em ênfase, sim o do outro. Não é isso? É que, na verdade, o que nós estamos fazendo o tempo todo é fugindo do nosso problema. Mas, irmãos, uma coisa que nós sabemos, que diante de Deus não há como fugir. Nós até tentamos algumas táticas religiosas, nós oramos bastante, nós às vezes nós jejuamos, tem greve de fome, tem sala de oração, tem um monte de coisas. Sabe, a alma do homem pode ser muito religiosa, mas Deus ele não irá seguir nossos caminhos tortuosos e cheios de desvios, irmãos. Deus está para ligar a chave, como que ligando a chave de energia elétrica na sua casa, e não dá mais para ficar colocando o dedo na tomada, achando que nada vai acontecer. O poder de Deus está para ser derramado na sua igreja novamente. A intenção de Deus é que andemos em seus caminhos retos. Nós enfrentemos as situações da vida como homens maduros. Está na hora de enfrentar o problema aí. E só o Espírito Santo, irmão, para te revelar. Para você ter um tempo com Deus e ir sabendo o que está impedindo você de ser uma pessoa que anda na presença de Deus. É tempo de enfrentar esse deserto, de saber a raiz aí desses pecados. A Dani falou, não, foi a mulher, não, foi a serpente, mas a questão é que Deus não deu a sua lei para o diabo seguir, Deus deu para nós. Não adianta colocar a culpa nos outros, tem certos hábitos fugitivos que estão aí, que são coisas arraigadas, que vêm desde a tua infância, desde a tua criação, coisas que são de famílias, que são fortes, difíceis, mas para de fugir.
É tempo hoje de ser encarado estas coisas. A pessoa controlada pela alma e pelo corpo, ela aprende a tomar esses caminhos fugitivos, desviar-se da situação real, foge do problema. Mas saiba que Deus está com a igreja hoje, nesse deserto, irmãos, e Ele quer nos fazer o bem, Ele quer que nós estejamos vencendo em Cristo Jesus esse deserto, aleluia. Mas a pergunta é: 40 dias ou 40 anos? Vamos resistir o tratamento de Deus, tentar se esconder, fugir, ou vamos nos render ao Senhor? Ei, escuta, presta atenção, não desvia, não deixa sua mente absorta, não. Para de fugir, é tempo de estar diante de Deus, de colocar a vida e falar: Senhor, como que é isso? Como que é reinar em vida? Tem cristão que foge a vida inteira, nunca amadurece, está sempre envolvido nos mesmos problemas, morre no deserto. Outras chegam até a reinar, mas só que passam por tratamentos duros. E a severidade desses tratamentos, irmãos, ele é na mesma proporção da profundidade dessas nossas estruturas de hábitos. Quanto mais arraigado estiver em nós esses comportamentos errados, maior a severidade. Mas saiba que o Pai quer nos fazer o bem. Sabe, Deus quer tirar, Ele quer corrigir em nós. O Pai começa a sua disciplina em nós através de um sussurro, uma voz lá na solitude falando algumas coisas para a gente. Mas olha, irmão, se nós não dermos ouvidos, Deus tem um arsenal de instrumentos para tratar conosco, tem ferramentas diversas. E quer saber, irmãos? Deus está nesse tempo, Ele está iniciando uma disciplina na sua casa, na sua igreja, com seus filhos, e Ele não irá parar. A única coisa a fazer nesse tempo é tomar logo, aprender um caminho de arrependimento da velha natureza, se arrepender bem depressa, irmãos. Um clamor subiu, uma oração subiu aos céus, um chamado, um pedido por intimidade chegou diante do altar de Deus. Mas nós estávamos tão envolvidos numa religiosidade, tinha estruturas tão arraigadas, estava tão impossível de sairmos desta situação que Deus então Ele nos trouxe para esse deserto. Mas saiba que isso é só o começo. É só o começo. Você pode passar por esse tempo, não aprender nada, sair derrotado, morrer no deserto. Mas, irmãos, nós não sabemos o que vem pela frente. A questão não é o vírus, a questão não é a China, Israel, Estados Unidos ou Brasil. A chave, o centro é a igreja. Como vamos responder ao Senhor nesses dias? Sabe, Isaías tem aquele encontro com o Senhor, ele fala: Senhor, purifica-me os lábios. Senhor, eu moro no meio de um povo de impuros lábios, e eu também sou impuro. Purifica-me, Senhor. Vai ter o momento do eis-me aqui, mas nós estamos no momento de falar para Deus: toca-me, Senhor. Deus continuará tratando com seus filhos, Ele irá quebrar, arrasar toda a velha estrutura de hábitos em nós. Ele está aplanando o caminho para desenvolver em nós novos hábitos, irmãos. Hábitos de obediência à vontade e à palavra de Deus. Ele quer nos levar ao padrão da palavra, esse padrão da obediência, esse padrão de andar no Espírito. O que Deus está precisando quebrar em nós hoje, irmãos? Ele quebrou na vida de Moisés, Ele quebrou na vida de Davi, de Pedro, de Paulo. Cada um precisava ser tratado de um jeito com Deus. Com Moisés foram 40 anos no deserto antes dele ir tirar aquele povo. Sabe por que foram 40 anos, irmãos? Porque Deus não conseguiu tratar com Moisés em 39, em 38.
Sabe, Paulo era obstinado, Paulo era duro, Paulo era perseguidor, teve que cair cego, depois aquele homem foi levado pelas mãos, aquele homem passou anos no silêncio, até Deus falar, separa para mim agora Barnabé e Saulo, que eu tenho uma obra, mas Deus teve que tratar. Davi tudo queria para si, tudo, até que ele quis a mulher de Urias, um homem dedicado ao exército de Deus, e Deus então vai tratar, vai quebrar aquela estrutura de hábitos na sua vida. O que precisa ser quebrado em nós hoje, irmãos? Sinto Deus pedindo para nós buscarmos nele a libertação do nosso espírito, para estas cadeias elas caírem dentro de nós. Que Deus nos invada e nossa vida seja totalmente colocada no padrão da palavra de Deus, onde o Espírito governa sobre a alma e sobre o corpo. E é importante nós sabermos que nesse processo que Deus iniciou nesse tempo, o Pai, Ele está nos fazendo o bem, irmãos. Saiba disso. Deus iniciou um processo onde Ele, o Pai, Ele está disciplinando os seus filhos para a purificação dos corações e o Pai está nos fazendo o bem. Amém, irmãos? Que nós possamos nos quebrantar diante do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém.